Renato foi inteligente e armou uma grande cilada para a imprensa, mas em especial para um ex-treinador do Grêmio. E o resultado foi positivo para o comandante gremista. Nós vamos falar sobre os interesses por trás da entrevista coletiva, aquilo que Renato tem pensado sobre o ambiente gremista. Salve galera, tudo certo? Chegando aqui numa dupla para falarmos do Grêmio. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e eu quero falar da entrevista do técnico Renato Portaluppi, porque ele armou uma grande cilada, tá? E a cilada dele foi perfeita para abordar assuntos que estão lhe incomodando. Antes disso, eu preciso dizer que Renato voltou para Porto Alegre, e eu já havia escutado isso de várias pessoas, com o objetivo de deixar no passado o que é do passado. Ou seja, as críticas, o ranço que ele nutriu em 2021, ele tem tentado caminhar para frente. E durante a entrevista ele até chega a dizer, né, que voltou na paz, que voltou com esse objetivo de paz. Mas as críticas, os ataques por conta da folga do final de semana fez o treinador reagir. E foi por isso que o Grêmio colocou o seu comandante em uma entrevista coletiva. Não será um novo hábito do Renato falar antes dos jogos, como já foi num passado distante. O Renato ele pediu para se manifestar, para atacar as opiniões que colocam o Grêmio como displicente nesta semana, como um Grêmio desmobilizado. Ele está muito incomodado com isso, porque entende o Renato que o grupo atual precisa de carinho. Eu tenho escutado muito isso junto às pessoas com quem eu mantenho contato, que é um grupo carente, um grupo que precisa passar, sabe, a mão por cima, dizer que tá com eles, fazer os jogadores se sentirem melhor, porque emocionalmente é um grupo bem instável, e o Roger já tinha essa leitura e nós cansamos de falar sobre isso aqui no A Dupla. Então o Roger, né, sai do Grêmio, chega o Renato com outro estilo, fazendo esse carinho, fazendo esse mimo, e na cabeça do treinador a folga é exatamente isso, um mimo. Claro que ele foi pro Rio, claro que ele não deu sexta-feira o treinamento, mas o Renato ele preferiu sair pela tangente neste caso. Fez também questão de dizer que não é presidente do Grêmio, e aqui ele revela uma mágoa com um comunicador do Rio Grande do Sul, tá? E aqui é o ponto-chave. O Renato ele não está incomodado com quem faz o dia a dia, com nós, setoristas, ou com as pessoas que frequentam ali o CT. Ele está incomodado com as críticas que lê no jornal, que saem na televisão. Eu sei, por exemplo, que o Ribeiro Neto, meu colega lá na Bandeirantes, falou que o Grêmio teve uma atitude varziana, né, no final de semana. Essa é a opinião do Ribeiro, é direito do Ribeiro ter essa opinião, mas essa é uma opinião que incomodou o Renato, que incomoda o Renato e as pessoas do Grêmio. Então, assim, por conta desse tipo de opinião, o Pedro Ernesto Dernadim também falou, né, na Rádio Gaúcha, em uma coluna que escreveu que o Renato é o presidente do clube, e o Renato até na entrevista rebate essa frase, demonstra incômodo. O Renato ficou incomodado com essa declaração também. Enfim, peguei só duas para dizer para vocês o seguinte. Ele armou uma cilada. Chamar a imprensa para uma entrevista para poder rebater, para poder criticar. E aí, cara, 0-0. Direito dele, falou o que queria falar. E acho até que ele foi bastante contido e até, certo ponto, tranquilo nas suas respostas. Deu a sua versão, mandou o seu recado, jogo que segue. E pelos relatos que nós temos, o objetivo do Renato é esse, tá? Não é entrar em conflito. Ele aprendeu que em 2021, né, 2021 mostrou isso pra ele, que entrar em conflito não leva para um caminho de tranquilidade. Não leva, no final acaba virando um problema muito mais sério do que o treinador gostaria de ter. Então, me parece que essa lição ele tirou da sua demissão. Mas eu preciso dizer que também foi uma cilada porque Renato ganhou a chance de falar sobre Thiago Nunes. De maneira direta, rebatendo o Thiago Nunes sobre as declarações do grupo gremista, só jogar futevôlei, ter uma preparação física baseada no futevôlei, depois que ele, Thiago Nunes, sucedeu o Renato no comando técnico. E, convenhamos, a resposta do Renato foi simplesmente impecável para o Thiago. E aqui eu tomo partido do Renato, não tenho esse perfil, não gosto de fazer isso, mas eu tomo partido pelo seguinte motivo. O que o Thiago Nunes fez ao falar essas coisas depois que ele foi demitido, e esse é um comportamento bem habitual do Thiago Nunes, diga-se de passagem,
ele rompeu uma linha ética que, convenhamos, não é só falta de educação ou de sensibilidade, sabe? Às vezes faltou um pouco mais do que isso, faltou muito mais do que isso. E o Renato teve a oportunidade de rebater e até de dizer o seguinte: olha, cara, o que eu já ganhei em Porto Alegre, tu não ganhou na tua vida. E é verdade, e convenhamos que é verdade. O Renato até brincou, né? Se futevôlei dá título, então vamos jogar futevôlei, não tem problema nenhum. Mas foi tudo um cenário armado pelo treinador para poder dar a sua versão dos fatos e se defender. Significa que ele declarou guerra, como já foi em 2021? Não, senhor. Não, senhor. O objetivo do Renato é estar em tranquilidade e trabalhar nas próximas semanas para recolocar o Grêmio na Série A. Vamos ver se ele vai aguentar as críticas e conseguir manter esse plano em ação. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. Mais tarde tem Diário do Grêmio KTO com todas as informações do dia. Então a gente se vê. Tchau, tchau.